Quando eu era criança, eu passava as férias no sítio dos meus avós paternos. E os meus avós tiveram 13 filhos. Não tinha TV naquela época. E era uma casa muito simples, mas uma casa que tinha que comportar 13 crianças, né? Então tinha um espaço generoso assim. E por um tempo os meus bisavós, que vieram da Polônia, fugidos da guerra, eles moraram com os meus avós. E quando eu nasci, eles já tinham morrido. E eu ouvia muitas histórias da minha avó e dos meus tios sobre como era essa convivência com os bisos, né? E essa questão deles só falarem em polonês, e eles queriam que eles aprendessem a falar também. E meu avô, ele construiu um sótão nessa casa, que meu pai falava que era onde eles dormiam, né? Então era um quarto. Mas quando eu passava as férias lá, eu já tinha desativado esse quarto e virou só um sótão de guardar a tranqueira. E aí eu lembro que eu e meus primos, a gente tinha muito medo de entrar nesse sótão, porque tinha uma escada íngreme e era muito escuro. E aí a gente às vezes ia lá assim na portinha, abria assim, dava uma sondada para ver o que tinha e fechava. A gente não tinha coragem de entrar e ver o que tinha. E numa dessas vezes que a gente meio que tentou entrar nesse sótão, a gente subiu até uma parte da escada e a gente encontrou, no meio da escada, uma lata velha. E aí, quando a gente abriu, tinha várias notas de euro, de umas moedas que eu acho que era da Polônia, não sei o que era, assim. E eu lembro como essas coisas ficavam mexendo com o meu imaginário. Porque eu ficava, na minha cabeça, quando eu era criança, eu pensava assim, que a gente tinha um parente rico na Polônia, e que um dia ia chegar tipo um carro, assim, tipo uma limousine, e ia falar assim, olha, vocês têm que voltar para a Polônia, porque vocês têm que tomar o trono, não sei o quê. E na minha cabeça eu viajava. E era muito divertido. E Paulo vai falar aqui um pouco sobre esses mistérios, né? E é interessante porque os mistérios, eles mexem com a gente, mesmo quando a gente é adulto, né? Mesmo a gente depois saindo, né, se tornando adulto, ainda essas coisas misteriosas ainda mexem com a gente, mexem com a nossa imaginação. E nessa região de Éfeso tinha muito essa questão de religiões, onde você tinha uma certa iniciação, e conforme você ia avançando, você ia alcançando alguns níveis onde você tinha acesso a esses mistérios. E é interessante quando Paulo fala sobre mistério, meio que parece que é para chamar a atenção deles, de tipo assim, cara, tem um mistério aqui que eu quero falar para vocês. Só que nessas religiões, só aqueles que chegavam a um determinado nível é que conseguiam ter acesso a esses mistérios. E às vezes, infelizmente, dentro da igreja, a gente tem pessoas que elas sempre estão procurando essas coisas secretas na Bíblia. Né? Sempre tem aquele código que, se você desvendar, sua vida destrava e as coisas vão alavancar. E é muito maluco, porque a gente tem todo tipo de teoria com coisas, sabe, pega versículos e números, e daí não sei o quê, que isso aqui é isso aqui, e se cria toda uma coisa, e muitas vezes isso chama muita atenção das pessoas. Mas a gente vai ver aqui o que Paulo fala sobre essa questão de mistério. Então a gente começa aqui no versículo 1, onde Paulo fala: por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, os gentios. O primeiro versículo começa por essa razão. E qual é essa razão? Domingo passado, Lucas ensinou o capítulo 2, dos versículos 11 ao 22. E nós vimos que Deus fez de dois povos um só povo. E quem são esses dois povos? O povo judeu e o povo gentil. Então,
todos aqueles que não são judeus são gentios, que eu acho que é a nossa condição aqui. Acho que não tem nenhum judeu no nosso meio, mas essa é a nossa condição. Deus havia feito uma aliança com Abraão e a sua descendência, que deu origem a esse povo. E por meio dessa nação, lá em Gênesis 12:3, diz que todas as nações seriam abençoadas. Em Isaías, nós temos várias passagens que falam de uma luz no meio do povo de Israel, uma luz para os gentios. Mas ao invés disso, nós vimos domingo passado que o que se tem é uma inimizade entre judeus e gentios. Eles evitavam um contato, eles evitavam um relacionamento, porque eles acreditavam que se eles tivessem esse relacionamento, eles estariam cerimonialmente impuros. Então eles evitavam entrar na casa, eles evitavam ter refeições juntos, e tinha toda essa tensão no relacionamento entre os judeus e os gentios. E o Lucas, quando ele ensinou, ele falou sobre esse muro que havia no templo chamado Soreg, que tinha essas placas escritas em grego e em latim, para que os gentios eles não passassem daquele ponto. E se eles passassem daquele ponto, eles poderiam ser mortos. Então pensa você chegar aqui na frente da igreja e aí alguém fala assim, é o seguinte, se você não é membro dessa igreja, você pode ficar aqui no portão, ouvindo o que está sendo cantado, orado, pregado, mas assim, se você passar desse portão, já era, Eu acho que é uma boa placa de boas-vindas para os visitantes. Então, o que a gente vê é que, na verdade, Israel não está sendo essa luz para os gentios. Mas é interessante também ver que quando José e Maria, eles levam Jesus, recém-nascido, para o templo para ser apresentado, Simeão pega Jesus no colo e ele diz assim, lá em Lucas 2, 29 e 32. Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Jesus vem não somente para ser essa luz, como está falando aqui em Lucas 2, mas como nós vimos domingo passado, ele derruba esse muro de separação. Ele destrói essa inimizade e ele reconcilia esses povos e torna esses dois povos em apenas um povo só. E esse é o contexto, então, para que Paulo comece por essa razão. Qual é a razão? Deus, então, fez de dois povos um povo só. E ele diz, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês. Quando nós começamos a estudar o livro de Efésios, nós vimos um pouco sobre o contexto dessa carta. E eu havia comentado sobre Paulo, estando na prisão em Roma, como ele estava acorrentado lá com os soldados. Ele podia receber visita, mas ele não podia sair. E como ele escreve, então, na prisão, 4 cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Mas eu não falei muito sobre os detalhes acerca da prisão de Paulo. Então, queria dar uma breve resumida para vocês entenderem por que Paulo fala que ele está preso por amor aos gentios. Porque quando Paulo chega em Jerusalém, Tiago e os presbíteros de Jerusalém falam assim, Paulo, seguinte, cara, tá rolando um boato que você está ensinando a galera, a desconsiderar as coisas do templo, a não respeitar a lei, e, cara, não tá pegando legal isso, sabe? E agora você está aqui em Jerusalém, e essas pessoas vão saber que você está aqui. E quando elas souberem, vai dar ruim. Então, Paulo, por que você não pega esses caras aqui, que eles têm que ir para o templo, eles têm algumas coisas para fazer lá no templo, eles têm que apresentar uma oferta para o Senhor, e você não vai junto com eles apresentar o voto deles,
e vai lá, fica no culto, dá sua oferta, para que as pessoas vejam que você está ali, que você não é contra o templo, que você não é contra a lei. E aí Paulo fala, ok, tudo bem, vou lá. Só que aí, Paulo estava com um gentil, não dentro do templo, mas ali, ao redor. E quando as pessoas viram Paulo dentro do templo, aí eles começaram a gritar e falar que Paulo havia colocado um gentil dentro do templo, quando na verdade isso não tinha acontecido. E aí começa uma gritaria, começa uma confusão, e eles pegam e arrastam Paulo para fora do templo, fecham as portas do templo e começam a espancar Paulo. E aí os guardas romanos, vendo aquilo, Roma tinha muito essa coisa de, melhor apagar essas pequenas chamas do que deixar com que isso, pegue fogo, continue e se torne uma coisa, incontrolável. Então, quando eles viram todo esse tumulto fora do templo, os guardas vão até aquele lugar e aí eles tentam entender o que está acontecendo. Mas aí vira uma gritaria e cada um fala uma coisa. E aí eles falam, ok, não vai dar para entender nada do que está acontecendo, vamos levar Paulo preso. E Paulo fala assim, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Ele fala, será que eu posso subir essas escadas e poder... Eu quero falar algumas coisas aqui. E o guarda, ok, vai lá. E aí Paulo sobe as escadas e ele faz um sinal para que as pessoas fiquem em silêncio, e eles ficam. E quando Paulo começa a falar em hebraico, aí eles falam, opa, é um judeu, espera aí, vamos ouvir, E aí eles ficam mais em silêncio, e Paulo começa a falar da sua vida, de como ele tinha sido educado, aonde ele cresceu, como ele foi ensinado, de toda a devoção dele para o Senhor. E aí ele fala da sua história de conversão, até ele chegar ao momento em que ele fala que ele tinha sido escolhido pelo Senhor para falar aos gentios. Quando ele fala que o ministério dele era com os gentios, volta o alvoroço, volta a gritaria, e a galera mata ele, acaba com esse cara. E aí os guardas, ok, não vai dar, vamos tirar ele daqui. E começa todo aquele processo que Paulo vai para um tribunal, vai para outro, e vai para outro. E quando Paulo, cara, não está dando certo isso aí, não vai dar em nada, Paulo fala assim, olha, eu quero recorrer a César. Como um cidadão romano, ele tinha esse direito, e aí ele recorre ao tribunal de César, e é dessa forma que ele, então, se vê preso em Roma por amor aos gentios. Mas veja que interessante o fato de que Paulo não se apresenta como um prisioneiro de Roma. Paulo se apresenta como um prisioneiro de Cristo. E isso é muito do que a gente consegue ver acerca dos atos soberanos de Deus. Sabe quando Jesus fala assim, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. A gente podia olhar e falar assim, não, Senhor, espera aí, tira sim, os caras tiraram a sua vida. Foi os soldados romanos que te prenderam, foi o povo judeu que preparou tudo isso. E Jesus fala assim, não, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Porque no ato soberano de Deus, por mais que os soldados tenham prendido e levado Jesus à crucificação, nada disso aconteceria se Deus assim não permitisse. Assim como nada aconteceria com Paulo, Paulo não estaria na prisão se Deus não permitisse que ele estivesse na prisão. E muitas vezes o que a gente precisa é justamente olhar sobre essa ótica dos atos soberanos de Deus. De saber que se Deus nos colocou, se Deus nos entregou algum chamado, se Deus fez a gente ir até determinado lugar, e às vezes a gente olha e essa situação não é uma situação boa,
Ainda assim, ainda que a gente não compreenda o que está acontecendo, eu não acho que Paulo deveria entender tudo o que estava acontecendo com ele. Mas Paulo não estava assim, poxa, olha o que aconteceu comigo, olha o que acabou acontecendo comigo, essa desgraça de vida. Paulo está falando assim, eu, prisioneiro de Cristo. Sabe, Deus, na sua soberania, me levou até esse lugar. E eu só estou preso por causa dele. Às vezes a gente... Sabe quando a gente tenta dar um bom testemunho no trabalho, e às vezes a galera olha e vê isso tipo como... esse cara está sendo um puxa-saco, esse cara está querendo se aparecer, ou esse cara aí, sabe, não está fazendo essas coisas, mas... Eu pensei nisso como um exemplo, muitas vezes, da gente... Quando a gente coloca diante do Senhor, Senhor, aonde o Senhor me quer? Aonde o Senhor tem me levado? Qual é a sua vontade? Qual é o seu propósito? E às vezes a gente passa por essas situações onde a gente, não é compreendido, mas a gente está fazendo aquilo para glorificar o Senhor, a gente quer fazer aquilo da maneira certa. Não perca esse foco. Não perca o foco de que, cara, você está ali honrando e glorificando ao Senhor, independente do que às vezes você consegue enxergar na sua frente, independente daquilo que as pessoas estão vendo. Não perca de vista os atos soberanos de Deus sobre a sua vida. E glória a Deus, porque Deus levou Paulo para a prisão. Hoje nós estamos aqui depois de tanto tempo, lendo essa carta, vendo todas as coisas gloriosas que Paulo escreveu, justamente porque ele estava preso, justamente porque ele, dentro de uma prisão, escreveu essas coisas. E às vezes a gente não entende o impacto dessas coisas nas nossas vidas, de como às vezes essas situações que acontecem podem às vezes se transformar em algo tão glorioso para o Senhor lá na frente. E a gente não consegue enxergar isso. Eu não sei se Paulo tinha essa visão de que nós estaríamos hoje à noite, sentados aqui, lendo a carta dele. Mas você consegue perceber até onde isso foi? E às vezes a gente não entende, muitas vezes, coisas que nós estamos passando, e não conseguimos ver, sabe, até onde isso vai. Mas, novamente, confiamos nos atos soberanos do Senhor. E aí, algumas Bíblias, no final desse versículo, tem um travessão. Na NAA tem, eu sei, né, na minha NAA tem, mas na NVI não tem. Mas a ideia aqui é que Paulo começa, por essa razão eu estou orando por vocês. Só que Paulo abre um outro bloco. Não sei se Paulo era neurodivergente, não sei se ele tinha TDAH, mas ele fala assim, oro por vocês, e aí ele para, e ele fala, dá alguns passos atrás e fala assim, antes, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. E aí ele começa esse bloco do versículo 2 até o versículo 13. E aí lá no versículo 14 nós voltamos à oração de Paulo. Então o que Paulo vai falar aqui, versículo 2 em diante? Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Recentemente eu assisti uma série
E até agora, quando eu penso no enredo dessa série, eu tenho essa sensação de, tipo assim, cara, inacreditável. Tipo assim, sabe, quando eu não sou muito crítico em relação às séries, mas tendo uma história que me prenda, tipo assim, é o suficiente. Eu não sou um cara, né, que olha lá a fotografia, olha quem escreveu, ou qual é a trilha sonora, ou coisa desse tipo. Para mim, muitas vezes, quando eu estou ali na frente da TV, para eu escolher uma coisa, é tipo assim, isso prende minha atenção ou não. E aí eu estava assistindo essa série que fala sobre um cara que é acusado de ter matado o próprio filho. E aí, vocês já assistiram já? É doido. É muito doido. Eu não vou dar spoiler. Depois a gente passa o nome. Mas assim, tem uma cena no começo. Não, depois. Tem uma cena no começo em que tem aquela cena do vilão e todo mundo está focado naquele vilão e ninguém repara outra coisa que está acontecendo, outra pessoa que está ali. E aí, o que acontece é que a cunhada desse cara leva uma foto de uma amiga que ela tirou recentemente com um menino com a mesma marca de nascença do filho dele. E aí começa aquela coisa, tipo, tentar descobrir o que aconteceu. Tipo assim, não pode ser ele. Porque até a vizinha dele tinha falado assim, não, eu vi, ele enterrou o próprio filho. Os caras pegaram o corpo do filho, tinha DNA do filho, tinha tudo. E aí lá no final, a pessoa menos provável é quem estava tipo, por trás de tudo. E no final da série eu estava assim, caraca! Tipo, cara, como assim? Tipo, meu Deus! E é um pouco disso que Paulo traz aqui. Quando ele fala sobre esse mistério. E embora essa palavra mistério, ela não tenha essa mesma conotação que a gente tem, porque mistério para nós é algo que precisa ser descoberto. Mistério normalmente é alguma coisa incompreensível. Quando a gente não compreende algo, a gente fala, pô, isso aí é mistério. A palavra grega usada aqui é algo oculto, mas que está revelado. E tem crente que ama esse negócio de mistério, né? Trata a Bíblia como uma coisa esotérica, que sempre tem esses códigos ali para serem acessados, essas coisas escondidas, enquanto Paulo está dizendo para eles assim, que tudo aquilo que estava oculto agora está revelado, está diante dos olhos deles. E Paulo havia recebido essa responsabilidade de falar acerca dessas coisas que estavam sendo reveladas. E apesar do Antigo Testamento, de certa forma, apontar para essas coisas, assim como na série, tipo assim, tem aquele cara ali, sabe? No Antigo Testamento tinha algumas coisas, algumas sombras, algumas coisas que apontavam para esse momento. Mesmo assim, no Antigo Testamento nós não temos algo tão claro quanto nós tivemos aqui em Efésios. Quando a gente foi pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, todas as bênçãos, tudo aquilo que nós somos em Cristo, tudo aquilo que Deus fez por nós, isso não era tão claro no Antigo Testamento. E agora os judeus estão assim, meu Deus, como assim? Um só povo? Tipo, não, cara, o que está acontecendo? E isso era muito difícil para eles, era difícil para os apóstolos. Em Atos 10, a gente tem um episódio onde um anjo aparece para Cornélio e fala assim, procurem um homem chamado Simeão, ou Pedro. E aí Cornélio pede para os seus funcionários irem até esse lugar e chamar Pedro para poder vir à casa dele. Enquanto esses funcionários estão nessa viagem, Pedro está tendo uma visão de um lençol vindo do céu, e nesse lençol tinha vários animais impuros.
E aí ele escuta uma voz que diz assim, ó, Pedro, levanta, mata e coma. E Pedro está assim, não, Senhor, eu nunca comi nada que fosse impuro. E a voz diz para Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E logo depois disso, esses funcionários aparecem, e aí meio que tipo essa voz, né, cala Pedro e fala, olha, vai com eles. Eu enviei eles, vai com eles. E mesmo assim, quando Pedro chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que Pedro diz é, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou ao mesmo visitá-lo. Mesmo Pedro tendo essa revelação divina, a primeira coisa que ele fala quando ele chega naquela casa é assim, ó, bem, vocês sabem que eu não posso estar aqui, né? Eu não deveria estar aqui. Mas Cornélio tinha convidado algumas pessoas para estarem ali. E aí Pedro começa a ensinar aquelas pessoas. E quando Pedro começa a ensinar, diz que o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. Eu acho que Pedro, também chocado, assim, bora lá se batizar, galera. Porque foi a primeira coisa que Pedro falou, assim, e aí, o que impede vocês de serem batizados? Bora lá, né? E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, poxa, como é que estava a cabeça de Pedro nesse momento? Porque ele foi ensinado isso desde criança. Desde criança ele foi ensinado, assim, ó, não se misture com esse pessoal. Ele chega na casa dessa galera, assim, olha, eu estou aqui, mas eu não deveria estar aqui. E aí, de repente, assim, eles são batizados com o Espírito Santo. E aí ele está, assim, vamos lá, vamos se batizar, galera. A cabeça de Paulo estava, que nem a minha nessa série, assim, como assim? É isso então? E tem uma frase de Paulo nessa passagem que, para mim, é uma das passagens assim, mais incríveis, quando Pedro diz assim, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E o que isso significa? Versículo 6 de Atos 3. Significando que mediante o Evangelho os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Paulo está falando que tanto judeus quanto gentios são herdeiros da mesma bênção, são membros comuns do mesmo corpo e participam da mesma promessa. Quando você for para o Antigo Testamento e você vê Deus falando para Israel que ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo, Deus está falando a mesma coisa para mim e para você. Quando você vai lá para Isaías 41:10 e diz assim, por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Essa é apenas uma das milhares de passagens onde Deus se mostra presente com o seu povo, onde Ele não os desampara, onde Ele promete fortalecê-los, onde Ele promete segurar pela mão, onde Ele promete ajudá-los. E tudo isso é para nós, ainda que talvez diferentes, porque é uma outra aliança, é uma outra forma. Mas ainda assim, o que Deus promete para mim e para você é, eu vou ser o seu Deus. Você vai ser o meu povo. O Senhor promete um relacionamento. Então, quando você for para o Antigo Testamento e você olhar e pensar assim, por que Deus ama o povo de Israel dessa forma? É o mesmo amor que Ele derrama sobre você. É o mesmo amor que Ele está derramando sobre a igreja dele. Continuando, versículo 7 ao 9,
Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo se torna essa pessoa a qual Deus designou para que espalhasse essa mensagem. Mas eu acho muito interessante algumas expressões aqui que são repetidas, como me foi dado, me foi concedido. Paulo frisa muito essa questão de que isso não vem dele. Vem de Deus por meio do Espírito Santo. E a questão é o que Deus tem nos dado e o que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Talvez a gente olhe e pense assim, não, mas eu não tenho esse ministério de Paulo, eu não sou como Paulo. Não é sobre isso. Porque muitas vezes a gente está focado na grandeza das coisas. Mas a questão é, o que Deus tem colocado nas tuas mãos? Aonde Deus tem te colocado? Quais são as pessoas que estão à sua volta? Como você tem reconhecido o que Deus tem colocado nas suas mãos? Nós temos pessoas incríveis nessa igreja, pessoas extremamente talentosas, pessoas que vão a lugares onde eu jamais, talvez, vou ir. Quando a gente passou aqui por Efésios, contextualizando essa carta, a gente falou que Paulo pregou a toda a Ásia. Como assim Paulo pregou toda a Ásia se ele estava por 2 anos em uma escola ensinando, por 2 anos? Ele não foi de cidade em cidade, ele não foi de casa em casa. Pessoas ouviram o evangelho, se converteram, e elas saíram e pregaram o evangelho a outras pessoas. O que eu e você temos feito com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? O que a gente tem feito aonde Deus tem nos colocado? Porque Deus nos usa aonde nós estamos. Deus quer nos usar aonde nós estamos. E aí, quando eu penso sobre essas coisas, tem duas coisas que me vêm à mente. Quando eu penso acerca daquilo que Deus tem me dado. Primeiro, se Ele me deu, não tem do que eu me orgulhar. Porque vem dEle. Paulo sabia muito bem disso. Quando Paulo fala que ele é o menor, parece até uma falsa modéstia, porque quando a gente olha para Paulo, a gente considera ele o maior dos apóstolos, não o menor. Mas lá em Coríntios, Paulo diz que ele não era digno de ser chamado um apóstolo, porque ele tinha perseguido a igreja. Então Paulo reconhecia da onde Deus tinha o tirado. Paulo sabia qual era o seu passado. E ele fala assim, eu não sou digno disso. Eu não sou digno desse chamado. E muitas vezes a gente tem esse conflito dentro de nós, porque a gente também não se sente digno. E não como uma falsa modéstia, mas com uma sinceridade diante de vocês. Quando eu olho para mim, e quando eu me olho, pastoreando essa igreja, eu não acho que eu sou digno disso aqui. Eu não acho que nem que eu sou capaz disso aqui. E semana sim e semana sim também, eu brigo com o Senhor de por que eu? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? Porque tem tantas pessoas melhores, tem tantas pessoas que falam muito melhor do que eu, que pregam melhor do que eu. E nessa crise, às vezes, interna, vem esse segundo ponto que é meio aquilo que é terapêutico para o meu coração. Se Ele me deu, Ele tem um propósito. Se Ele me deu, Ele sustenta, e é o seu poder que opera em mim, apesar de mim. Isso é importante porque muitas vezes nós pensamos, Deus não pode me usar.
Deus não pode me usar porque eu sou tão falho. E a questão é que Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus age através de nós. E não é por quem nós somos, é por quem Ele é. E às vezes a gente precisa então tirar talvez o foco sobre nós e colocar sobre Ele. Porque a questão é, o Senhor vai fazer os planos dEle, comigo ou sem eu, os planos de Deus vão ser feitos. Deus vai continuar os seus planos, contigo, sem você. A questão é, você quer fazer parte daquilo que Deus tem feito? E aí a gente vai para essa passagem que tem uma imagem tão incrível aqui, dos versículos 10 ao 11, onde Paulo fala assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, e circule a igreja na sua Bíblia, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sei se vocês já pararam para pensar que os anjos, eles não conhecem a graça de Deus, como nós conhecemos. Porque na Bíblia a gente tem essas passagens que dão a ideia dos anjos que pecaram e foram expulsos do céu, como a gente vê lá em 2 Pedro, por exemplo. E nós não temos esse ato de redenção dos anjos. Eu tinha um amigo meu que falava assim que a parábola do filho pródigo era Satanás se arrependendo e voltando para o céu. Eu falava, caramba, tipo assim, que papo de, fuma uma. Porque na Bíblia a gente não tem nenhuma passagem falando sobre essa redenção dos anjos. Então o que Deus faz e está fazendo na igreja, através da igreja, na igreja, é meio que uma aula para os anjos sobre o amor e a graça de Deus. E às vezes eu fico imaginando, tipo assim, como é os anjos nos vendo e nos assistindo. Às vezes sabe aqueles vídeos assim que o anjo liga a TV e aparece tipo o cara ungindo um papel e dando para a galera assim, tipo, leva para casa. E os anjos estão tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo na terra? E eu fico pensando assim, dos anjos nos assistindo. Às vezes a gente olha para a passagem do povo de Israel e muitas vezes a gente fala assim, caramba, que povo burro, né? Depois de tudo que Deus fez, eles ainda vão lá e fazem isso. Tipo, cara, como assim? E às vezes eu penso, cara, será que não é a mesma coisa que os anjos estão vendo quando eles olham para nós e vejam assim, nossa, Deus ama tanto essas pessoas, Deus derrama tanto a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E tipo assim, sério mesmo que eles estão fazendo isso? E eles estão assim, mas Deus, que horas que a gente desce e acaba com tudo? E Deus está tipo, não é para acabar com tudo não. Eu quero mostrar o meu amor por eles. Eu quero demonstrar a minha graça por eles. E Deus tem sido paciente conosco, esperando a gente se arrepender, esperando a gente voltar para Ele. E isso tem sido visto pelos anjos. O Stott ele vai falar assim, que as inteligências cósmicas, principados e potestades, são os espectadores do drama da salvação, onde a história é o teatro, o mundo é o palco, os membros da igreja da igreja em todos os países são os atores, e Deus é quem escreve, dirige e produz a peça. Uma coisa importante aqui
é o fato de que a igreja está nos planos de Deus. Às vezes é muito difícil entender como algumas pessoas pensam que elas podem ser igreja na sua casa. E Paulo está dizendo aqui que a igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. Esse corpo formado por tantos membros distintos revela a sabedoria de Deus. A palavra grega usada para multiforme é a palavra polipoikilos e carrega essa ideia de múltipla camadas de cores. É como se fosse um tecido ricamente bordado. Quando eu era criança, eu fazia tapeçaria no contraturno. E aí você pega aquele tapete, e aí você pega aquele monte de fio de tudo que é cor, e aí você começa a trabalhar. E aí quando você está, tipo assim, no começo, ou até mesmo na metade, você olha aquilo e, tipo assim, não faz sentido nenhum. Tipo assim, cara, que coisa horrível. Mas quando você termina o tapete, você vê toda aquela junção daquelas cores e daqueles fios, e tem aquela imagem bonita, e tem aquele tapete que a galera fala, cara, que coisa incrível. É isso que Paulo está falando quando ele fala que a igreja é essa multiforme sabedoria de Deus. São essas pessoas unidas, juntas, de tudo que é tipo. E que quando a gente olha assim, a gente fala, caramba, olha o que Deus fez. Versículo 12 ao 13. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Agora pense como esse povo se sentia tendo Paulo, esse grande líder, preso. Essa pessoa que ajudou a plantar essa igreja, essa pessoa que ensinou ali por 2 anos, essa pessoa que foi o meio pelo qual a Ásia conheceu o Evangelho, o quanto deveria ser frustrante para eles estarem, vendo Paulo preso. A gente tem essa mesma imagem quando, por exemplo, Jesus morre, os discípulos eles estão frustrados. Eles estão tipo assim, cara, acabou. E talvez eles estavam assim, cara, Paulo estava aqui pregando, Paulo plantou essa igreja e ele está preso. Tipo assim, acabou, gente, o que vai ser? Mas Paulo fala assim, gente, não fiquem desanimados. Mas é muito difícil não estar desanimado quando aquilo que a gente enxerga na nossa frente não é nada animador. Mas conforme a gente vai crendo na soberania de Deus, essas lentes elas são trocadas. E ao invés da gente enxergar aquilo somente que está na nossa frente, a gente passa a enxergar que Deus, apesar de tudo, não perde o controle das coisas. De que Deus está naquilo, de que Deus está naquela situação, e de que a gente pode ter paz, porque essas coisas passam. Cacá sempre falava, tudo passa, nem que seja como uma pedra no rim. Dói, vai ser doloroso, mas passa. Como que a gente consegue seguir em frente diante dessas coisas? Como que a gente vai conseguir não estar desanimado diante dessas coisas? Hebreus 4, 14 ao 16 diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza ao que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no meio da necessidade.
Então a resposta para esses momentos difíceis, para os momentos de dor é: corra para o Senhor. Corra para Ele. Entre com confiança diante do Senhor. Não fique tipo assim, será? Não, entre. Entre porque o véu foi rasgado. Entre porque essa é a imagem que nós temos quando Jesus morre, o véu rasga de cima para baixo, que é Deus falando: gente, entrem. Está aberto. Qualquer momento que você quiser, eu estou aqui. Você não precisa mais de um pastor, você não precisa mais de um sumo sacerdote, você não precisa mais de uma pessoa que vai te levar até Deus. Entre. Deus está diante de você. Deus quer se relacionar com você. E aí seguimos versículo 14 ao 16, diz assim, e aí nós voltamos então para esse bloco, que seria o começo, quando Paulo fala, oro, né? E aí ele não ora, ele fala outra coisa, agora ele vai orar. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Na Bíblia nós temos diversas formas de orar. Nós podemos nos ajoelhar, podemos nos prostrar, podemos orar de pé, podemos orar deitado, embora essa última opção talvez alguns não vão durar mais do que 1 minuto orando. Mas a questão é que não importa a posição do seu corpo, importa a posição do seu coração. E deixe-me perguntar uma coisa para você nessa noite. Pelo que você tem orado? Porque talvez pelo que você tem orado revela muito sobre aquilo que está no seu coração. Você já parou para pensar nisso? Sabe, pelo que você tem orado? O que o seu coração está cheio? Quando você vai para o Senhor, qual a primeira coisa que você fala para Ele? O primeiro motivo de oração de Paulo aqui é para que eles sejam fortalecidos no íntimo do ser deles, com poder por meio do Espírito Santo. Tem coisas que nós passamos e tem coisas que nós sentimos que só o Senhor conhece. Só Deus sabe como a gente está por dentro. Eu já conversei com algumas pessoas que eu falei, por que você está triste? E elas falaram assim, eu não sei. Eu estou angustiado, sabe? Eu começo a chorar do nada. E às vezes não é que a pessoa não sabe, é que às vezes ela não consegue nem expressar aquilo que ela está sentindo. Sabe quando não vem a palavra? Sabe, eu tenho passado por coisas, mas eu não consigo nem falar o que eu tenho passado, eu não consigo nem falar o que eu tenho sentido. E a oração de Paulo é, Senhor, fortalece ele no íntimo do coração deles. Senhor, com teu Espírito, vai agora nesse lugar que só o Senhor conhece, que só o Senhor sabe, e fortalece eles, ajuda eles. Porque Paulo sabia que tinha esses lugares que homem nenhum acessa, palavra nenhuma acessa, mas o Espírito Santo consegue acessar esses lugares e consegue nos fortalecer. Ele continua a sua oração nos versículos 17 ao 19, dizendo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, circule também com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A ideia aqui, quando Paulo fala sobre que Cristo habite no coração de vocês, não é que Cristo tem um Airbnb no seu coração. Sabe, não é?
de passagem, que Cristo tenha morada no coração de vocês. E quando eu penso sobre Jesus fazendo morada no nosso coração, eu penso que uma casa tem muitos cômodos. E às vezes tem alguns cômodos que a gente não deixa Jesus entrar. Às vezes tem algumas decorações que a gente não deixa Jesus mexer. Às vezes tem algumas coisas que a gente não quer que Ele veja. E Paulo está falando assim, eu oro para que Deus habite no coração de vocês, que Ele faça morada no coração de vocês, para que Ele tenha essa liberdade de, às vezes, pintar uma parede, tirar uma decoração. E a questão é, será que Cristo está fazendo a habitação em nós? E Ele tem realmente esse lugar onde Ele pode mudar as coisas de lugar? Onde Ele pode tirar coisas? Onde Ele pode colocar coisas? E Paulo continua falando não somente que Cristo habite no coração deles, mas que eles estejam arraigados e alicerçados em amor. Porque só assim eles seriam capazes de romper com essa barreira da cultura, com essa barreira da divisão que tinha entre esses dois povos. Não tinha outra forma. Só se eles estivessem arraigados com as suas raízes nesse solo do amor, e fundados e construindo a sua vida nessa fundação do amor, que eles poderiam realmente romper essas diferenças. E talvez a gente pense assim, ok, não tem nenhum judeu aqui, somos todos gentis. Mas é a mesma coisa para nós. Porque nós temos pessoas muito diferentes aqui. Temos pessoas de todo tipo. E é muito fácil a gente ter esses atritos entre nós, por causa das diferenças que nós temos. Foi engraçado que, esses tempos atrás, teve uma situação em que uma pessoa veio e falou assim, não dá mais para fulano, não dá mais. Mas, cara, tá insuportável, tá muito chato. Mano, releva, mano. Tenha misericórdia do seu irmão, cara. Aí a outra pessoa que era insuportável, não, fulano tá impossível. Não dá para conviver. Cara, só com o amor de Cristo, para que a gente consiga, diante dessas situações, estar juntos, sabe? De conseguir relevar as coisas, de conseguir compreender que Deus tem um tempo na vida de cada um, que cada um está em uma fase, cada um passa por coisas diferentes. E mesmo assim estar juntos. E ele diz sobre conhecer esse amor de Cristo, que nós falamos alguns domingos atrás, sobre esse conhecimento que não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento por experiência. E como nós experimentamos o amor de Cristo? Como nós chegamos ao pleno conhecimento do amor de Cristo? Através da igreja. Eu já contei para vocês, quando a Clau teve diagnóstico de câncer da tireoide, ela tinha que fazer iodoterapia. E aí ela tinha que ficar fechada em casa. Tipo assim, tinha que pegar e isolar ela, porque ela não podia encostar nas coisas, não podia, com risco de, sei lá, não entendo essas coisas. Mas ela não podia ficar, transitando na casa. E aí a gente falou assim, não, vamos pegar um Airbnb, porque a nossa casa lá na Fazenda Rio Grande era 40 metros quadrados. Era impossível isolar alguém, porque a gente já estava isolado. A gente já era isolado, não tinha como isolar mais. E aí a gente procurou um Airbnb para, vamos, para ela ficar e tal. E ter esse tempo que era, meio que, acho que uma semana, alguma coisa assim. E aí, quando a gente foi ver os preços e a gente foi olhar para a nossa conta bancária, eu falei, putz, não vai dar. E isso meio que, cortou meu coração, porque, eu queria, E é muito frustrante quando você não pode, às vezes, proporcionar alguma coisa para a sua família. E eu falei, tudo bem. E ela também compreendeu, e ela falou, tá bom, não dá, tá tudo bem. A gente vai se virar. E eu lembro que alguém dentro da igreja, e aí, como estão as coisas?
e que sabia de tudo que estava acontecendo, e falou, não, bora lá, cara, a gente vai ver esse negócio aí. E vocês, a igreja, vocês proveram um lugar para ela, e ela ficou no Airbnb, vocês fizeram isso. E mais, a gente fez uma compra para ela, para que ela pudesse, né, lá comer as coisas e tal. A gente levou coisas bacanas, bolacha e tudo mais, esses doces e coisas que ela gosta. E aí, quando ela chegou lá, ela não conseguia comer nada, porque tudo dava enjoo, por causa da reação da iodoterapia. E aí vocês levaram uma cesta de fruta para ela, que foi a única coisa que ela conseguiu comer. Vocês, a igreja. Como a gente conhece o amor de Cristo? Como a gente conhece a plenitude do amor de Cristo? Através de cada um de nós. Stott, ele fala assim, o amor de Cristo ele é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, suficientemente comprido para durar toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. E o propósito de conhecer esse amor é que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Essa ideia, a palavra cheio aqui, é cheios até, ou seja, até onde humanamente a gente é capaz de suportar. É como se falasse assim, vocês estão sendo cheios, e à medida que vocês estão sendo cheios, vocês estão cada vez mais semelhantes a Cristo. E se vocês estão se tornando cada vez mais semelhantes a Cristo, vocês então experimentam da plenitude de Deus em vocês. Porque Cristo é a plenitude de Deus. E aí, caminhando para os últimos versículos, versículo 20 e 21 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esses últimos 2 versículos têm permeado as minhas orações e os meus pensamentos nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Muitas pessoas se agarram a esses versículos para sustentar uma lista de desejos, né, que é mais uma lista de ostentação do que qualquer coisa. Mas uma coisa que é importante a gente ver e perceber que toda essa oração de Paulo ela está sendo muito regada com uma boa teologia. Muito sobre a compreensão de quem Deus é, sobre quem nós somos, sobre o real propósito de Deus. E eu tenho pensado bastante sobre nós como igreja. E já faz algumas semanas que essa palavra poder que a gente vê sendo repetida aqui tantas vezes, tem, de certa forma, me chacoalhado. Quando eu ensinei sobre que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está sobre nós, e eu usei aquele exemplo das turbinas de Itaipu, que mesmo sendo tão pesadas, né, a água ela é tão forte, tão poderosa, que consegue mover aquelas turbinas. E eu fiquei pensando, e eu falei sobre isso, de como esse poder que ressuscitou Jesus nos tira da inércia, nos move. Sabe, talvez é tão difícil sair do lugar. Mas às vezes a gente esquece que esse poder está sobre nós. E esse poder nos tira do conformismo. Esse poder nos tira desse lugar apático. Esse poder nos tira desse lugar onde a gente está, às vezes, sem propósito. E faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, para a sua glória, nessa geração. E eu acho incrível a gente terminar nesse tom, porque nós viemos falando, né, que esses capítulos 1, 2 e 3 falam muito sobre a nossa identidade.
E nós vimos, né, no capítulo 2, que Jesus nos fez assentar nas regiões celestiais. E esses primeiros capítulos é como se Paulo estivesse nos ensinando a sentar. Ninguém pega um recém-nascido e fala, anda. A gente ensina a sentar, e depois que senta, a gente ensina a andar. E Paulo fez isso na forma como ele escreve. Nós sentamos, nós ouvimos quem nós somos, quem Deus é, aonde nós estamos, sobre todas as bênçãos derramadas sobre nós. E agora, a partir dos próximos domingos, Paulo vai nos chamar a levantar e andar. Amém?